Eles roubaram tudo de mim. E no final perderam tudo que tinham. O Xangô do Reddit. Olá, eu sou o Xangô do Reddit, e a história de hoje é sobre traição, perda e uma vingança construída em silêncio. Um garoto teve tudo roubado pela própria família e foi descartado como se não valesse nada. Anos depois, ele volta. Não como vítima, mas como alguém que controla o jogo. Se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história vai te prender até o final. Meu nome é Daniel. E essa história começa no pior dia da minha vida. Eu ainda lembro do cheiro da chuva naquele dia. O caixão com as pessoas vestidas de preto. E eu tentando entender por que meus pais não iam voltar. Meu pai, Roberto Almeida, construiu um império. Minha mãe, Helena, cuidava de tudo com ele. Empresas. Imóveis. Investimentos. Eu era o único filho. Tudo aquilo era meu. Foi no enterro que eles apareceram. Meu tio Cláudio. A esposa dele, Marta. E o filho deles, Lucas. Cláudio se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Fica tranquilo, campeão, e agora você tá com a família." Eu acreditei. Eu era só uma criança. A mudança. Nos primeiros dias, parecia que tudo ia ficar bem. Até a primeira conversa que eu não deveria ter ouvido. Eu estava no corredor quando escutei vozes na sala. Cláudio e Marta. "A gente precisa resolver isso rápido", disse Marta. "Antes que alguém de fora se meta." Cláudio respondeu, seco: "O garoto não sabe de nada. A gente administra tudo e pronto." Meu coração começou a bater mais forte. Eu não entendi tudo. Mas entendi o suficiente. O início do roubo. Dias depois, comecei a notar papéis sendo assinados. Pessoas indo e vindo. E toda vez que eu perguntava: "Isso não é assunto de criança." Um dia, tentei insistir: "Tio, o dinheiro do meu pai vai ficar comigo, né?" Ele me olhou e sorriu. Mas não era um sorriso bom. "Claro, Daniel, tudo no seu tempo." Nunca mais tocaram no assunto. A queda. Meses passaram e minha vida mudou completamente. Minha antiga casa foi vendida. Fui levado para a casa deles. Meu quarto? Um depósito adaptado. Um dia, eu vi Lucas mostrando um celular novo. "Olha isso aqui, o meu pai comprou ontem." Eu perguntei: "Ele pode comprar um para mim também?" Lucas riu. "Para você? Você nem mora aqui de verdade." Aquilo doeu mais do que deveria. A exploração. Com o tempo, pararam até de fingir. Marta começou a me dar ordens. "Daniel, limpa a cozinha." "Daniel, arruma o quarto do L." "Lucas." "Daniel, você não faz nada nessa casa?" Eu tinha 9 anos. E já trabalhava como se fosse um adulto. Um dia, eu me recusei. "Eu não sou empregado." O silêncio foi instantâneo. Cláudio levantou devagar, caminhou até mim. E disse baixo: "Você é o que eu disser que você é." Quebra total. Aos 10 anos, eu já não perguntava mais nada. Não reclamava. Não esperava nada. Até o dia em que ouvi a verdade completa. Marta, irritada: "Já tiramos tudo dele. Não tem mais nada." Cláudio respondeu: "Então tá na hora de se livrar." Eu congelei. O descarte foi rápido. Frio. Sem emoção. Me levaram até um lugar que eu nunca tinha visto. Uma assistente social veio falar comigo. "Você vai ficar aqui por um tempo, tá bom?" Eu olhei para trás. Cláudio já estava indo embora. Sem olhar. Sem dizer nada. Eu gritei: "Tio!" Ele parou por um segundo. Mas não virou. E foi embora. Promessa. Naquele dia, eu perdi tudo. Meus pais.
Minha casa. Minha família. Mas eu ganhei uma coisa. Clareza. Eu sentei naquele quarto vazio. E fiz uma promessa. Eu vou voltar. Pausa. E quando eu voltar, ninguém vai sair ileso. O orfanato não era barulhento. Era pior que isso. Era silencioso demais. Eu tinha 10 anos. E pela primeira vez, eu não tinha ninguém. Nos primeiros dias, eu ainda olhava para a porta. Cada vez que alguém entrava, eu pensava que talvez, só talvez, alguém tivesse voltado. Ninguém voltou. O começo da mudança. Depois de algumas semanas, algo dentro de mim mudou. Eu parei de esperar. E comecei a observar. Quem mandava? Quem obedecia? Quem mentia? Quem fingia? Foi ali que eu entendi uma coisa simples. As pessoas não fazem o que é certo, fazem o que é conveniente. Henrique. Foi nesse lugar que eu conheci o Henrique. Ele tinha uns 14 anos. Magro. Olhos fundos. Inteligente. Ele me viu sozinho um dia e sentou do meu lado. Você ainda espera alguém vir te buscar? Eu demorei para responder. Não. Ele deu um meio sorriso. Bom. Então você já tá na frente de muita gente aqui. Henrique não era só mais um garoto. Ele entendia o sistema. Um dia, ele me disse algo que eu nunca esqueci. Aqui dentro, ou você aprende rápido, ou alguém usa você. Primeiras lições. Henrique começou a me ensinar coisas simples. Nunca mostra tudo o que você sente. Nunca fala tudo o que você sabe. E nunca esquece quem te colocou aqui. Eu não esqueci. A primeira busca. Com 11 anos, eu comecei a procurar respostas. Não emoção. Prova. Perguntava o mínimo. Observava o máximo. Arquivos. Conversas. Nomes. E um nome sempre aparecia. Cláudio Almeida. Aos poucos, eu comecei a juntar as peças. Transferências. Assinaturas. Movimentações estranhas. Eu não entendi tudo naquele momento. Mas entendi o suficiente. Não foi descuido. Foi planejado. A quebra final. Aos 12 anos, eu já não era mais uma criança comum. Eu não reagia. Não reclamava. Não pedia. Eu analisava. Enquanto os outros queriam sair dali. Eu queria entender o mundo lá fora. Conhecimento. O orfanato tinha uma sala pequena com computadores antigos. A maioria usava para jogar. Eu não. Eu comecei a estudar. Não porque alguém mandou. Porque eu precisava. Finanças. Empresas. Como o dinheiro funciona. No começo, era difícil. Mas depois, começou a fazer sentido. E quanto mais eu aprendia, mais claro ficava. Eles não só me roubaram. Eles fizeram isso porque sabiam exatamente como fazer. A nova família. Aos 14 anos, um casal apareceu. Marcos. Elisa. Simples. Diretos. Sem aparência de salvadores. Elisa sentou na minha frente. Você quer ir com a gente? Eu olhei para ela. E perguntei. Por quê? Ela respondeu sem hesitar. Porque a gente quer construir uma família. Eu continuei olhando. Não quero alguém fingindo que se importa. Marcos respondeu. Ótimo. A gente também não. Pela primeira vez. Eu considerei confiar. A nova vida. A casa era pequena. Mais organizada. Estável. Não tinha luxo. Mas tinha algo que eu nunca tive antes. Limite. Marcos era firme. Elisa era constante. Eles não me tratavam como vítima. Nem como problema. Eles me tratavam como responsabilidade. E isso mudou tudo. A adolescência, construção. Dos 15 aos 18.
Minha vida virou disciplina. Escola. Trabalho. Estudo. Enquanto outros queriam liberdade, eu queria controle. Comecei a trabalhar cedo. Não por necessidade. Por estratégia. Cada dinheiro que entrava, eu estudava como fazer crescer. Pequenos investimentos. Pequenos erros. Aprendizado constante. Mentalidade. Um dia, Marcos percebeu. Você não pensa como alguém da sua idade. Eu respondi. Eu não tive a mesma vida. Ele ficou em silêncio. E depois disse. Só cuidado para não virar alguém que só sabe ganhar e não sabe viver. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas eu ainda não estava pronto para isso. A definição. Aos 19 anos. Tudo já estava claro. Eu sabia o que aconteceu. Sabia quem fez. Sabia como fizeram. E mais importante, eu sabia como recuperar. E como destruir. Eles acharam que tinham se livrado de mim. Que eu era só um problema resolvido. Mas o que eles nunca perceberam é que enquanto eles viviam a vida deles, eu estava me preparando. E aos 20 anos, eu não ia voltar como vítima. Eu ia voltar como alguém que entende exatamente como tirar tudo deles. O primeiro movimento. Aos 20 anos, eu finalmente tinha tudo o que precisava. Não dinheiro e não poder. Mas algo muito mais perigoso. Entendimento. Eu não voltei para confrontar ninguém. Não ainda. Aos 20 anos, eu sabia que emoção era fraqueza. E vingança impulsiva, um erro. Então eu fiz o que ninguém esperaria. Eu me aproximei. O retorno invisível. A primeira vez que voltei até a antiga casa, ninguém me reconheceu. E isso foi perfeito. A casa não era mais a mesma. Mas o padrão o era. Carros caros. A aparência de sucesso. Tudo sustentado por algo que eu já conhecia. Eu fiquei dentro do carro e o observando. Não com raiva. Com cálculo. E estratégia. Eu não precisava de confronto. Eu precisava de informação atual. Porque uma coisa era certa. Eles não pararam. Quem rouba uma vez e não sofre consequência, aperfeiçoa. O contato indireto. Comecei pelo caminho mais simples. Pessoas ao redor deles. Funcionários. Ex-funcionários. Parceiros. Eu não perguntava direto. Eu conduzia. Como tá a empresa deles? Ainda estão crescendo? Ouvi falar de um investimento grande. E as respostas começaram a aparecer. Não estavam crescendo. Estavam se mantendo. No limite. Dívidas escondidas. Negócios arriscados. A aparência maior do que a realidade. Aquilo me confirmou uma coisa. Eles ainda estavam jogando o mesmo jogo. Os documentos. Aos poucos, eu comecei a acessar registros públicos, legais, invisíveis para quem não sabe onde olhar. Empresas no nome de terceiros. Movimentações estranhas. Padrões repetidos. Cláudio não tinha mudado. Ele só tinha ficado mais cuidadoso. Controle total. Nessa fase, eu não fazia nada impulsivo. Tudo era anotado. Organizado. Cruzado. Eu não queria pegar eles. Eu queria entender tudo. Porque quando você entende o sistema inteiro, você não quebra uma peça. Você derruba tudo. Contraste, vida real. Em casa, era diferente. Com Marcos e Elisa, eu ainda era filho. Um dia, Elisa percebeu. Você anda distante. Eu respondi. Só tô focado. Ela me olhou por alguns segundos. Cuidado com esse foco. Eu não respondi. Porque ela não sabia. E eu não podia contar. Primeiros resultados. Aos 21, os meus investimentos começaram a dar retorno. Pequenos ainda. Mais consistentes.
Eu não queria crescer rápido. Eu queria crescer sólido. Porque eu sabia. Quando chegasse a hora, eu precisaria de estrutura. A decisão final. Foi aos 22 que tudo mudou. Um documento específico. Uma transferência antiga. Ligando diretamente o dinheiro dos meus pais a uma das empresas atuais deles. Não era mais suspeita. Era a prova. Eu fiquei olhando aquilo por minutos. Não com raiva. Com clareza. E foi ali que a vingança deixou de ser ideia e virou plano. O plano começa. Eu escrevi 3 coisas. 1. Onde eles estão. 2. O que sustenta eles. 3. O que derruba eles. E comecei a preencher. Empresa por empresa. Pessoa por pessoa. Dívida por dívida. Porque eu não ia atacar rápido. Eu ia atacar certo. Aos 20, eu voltei. Aos 22, eu entendi tudo. Mas destruir alguém assim não é sobre força. É sobre tempo. E eu tinha algo que eles nunca tiveram. Paciência. Porque enquanto eles achavam que estavam no controle, eu já estava dentro do jogo. E o que eles não sabiam é que anos depois, eles iam sentar numa mesa, achando que estavam fechando o melhor negócio da vida deles, sem perceber que estavam assinando a própria queda. Eu não fiquei rico por acaso. Eu fiquei rico porque precisava de poder. E poder não era a única coisa que eles aceitavam. Dos 22 aos 30 anos. Eu não fiz nada contra eles. Pelo menos, nada que eles percebessem. Crescimento silencioso. Enquanto eles mantinham a aparência de sucesso, eu construía algo real. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas foi constante. Investimentos pequenos viraram médios. Médios viraram grandes. Eu comecei a entender padrões. Onde o dinheiro cresce. Onde ele quebra. E principalmente, quem controla ele. Mentalidade de poder. Eu não queria só dinheiro. Dinheiro é ferramenta. Eu queria posição. Influência. Acesso. Porque quem tem acesso não precisa correr atrás. As oportunidades vêm. Há alianças. Foi nessa fase que eu comecei a construir conexões. Empresários. Advogados. Gente que entende o jogo. Não amigos. Parceiros. E cada conversa, cada reunião, cada decisão, me colocava mais perto do controle que eu precisava. A primeira empresa. Aos 25, eu abri minha primeira empresa real. Não para mostrar. Para estruturar. Tudo legal. Tudo organizado. Tudo rastreável. O oposto deles. Porque eu sabia. Quando a queda viesse, eu não podia ter nenhuma falha. Primeiros testes. Foi aos 27 que eu fiz o primeiro movimento direto. Pequeno. Quase invisível. Uma empresa ligada a eles perdeu um contrato. Não foi coincidência. Eu tinha interferido. Indiretamente. Sem deixar rastro. E o mais importante, sem que eles soubessem. Reação deles. Eu acompanhei de longe. Cláudio ficou irritado. Mas não preocupado. Foi só um contrato, ele disse. Marta respondeu. A gente recupera. E Lucas? Ainda arrogante. Sempre recuperamos. Eu ouvi isso. Através de alguém. E entendi uma coisa. Eles ainda achavam que eram intocáveis. A expansão. Aos 28. Meu patrimônio já era maior do que eles imaginariam. Aos 30. Eu já estava em outro nível. Empresas funcionando. Investimentos consolidados. Nome respeitado. Mas ainda discreto. Porque não era hora de aparecer. A vida fora da vingança. E foi nesse período
que algo inesperado aconteceu. Eu conhecia a Laura. Ela não sabia quem eu era, nem o que eu fazia. E isso foi exatamente o que me fez confiar. Com ela, eu não precisava controlar tudo. Eu podia ser anormal. Conversa importante. Um dia, ela me perguntou: "Você sempre parece estar planejando alguma coisa." Eu sorri de leve. Hábito. Ela continuou: "Só toma cuidado para não viver só para isso." Eu olhei para ela. E pela primeira vez, pensei nisso de verdade. Novo significado. Aos 31, o meu filho nasceu. E naquele momento, tudo mudou de novo. Porque agora não era mais só sobre passado. Era sobre futuro. E isso me deixou ainda mais preciso. A definição final. Aos 32, eu já tinha tudo pronto. Informação. Estrutura. Dinheiro. Conexões. Só faltava uma coisa. O momento certo. A oportunidade. E ele apareceu. Através de um contato. Eles estão procurando investimento. Eu fiquei em silêncio. E depois perguntei: "Grande?" A resposta veio: "O maior da vida deles." Eu sorri. Não. De felicidade. De precisão. Porque tudo tinha levado até ali. Eles queriam crescer. Queriam voltar ao topo. E estavam prontos para confiar em alguém que eles não conheciam. Mas deveriam. Porque anos antes, eles ensinaram exatamente o que eu precisava aprender. E agora, eles iam sentar na minha frente, achando que estavam prestes a ganhar tudo, sem perceber que estavam entregando tudo. Eles passaram anos esperando uma chance de voltar ao topo. E quando finalmente encontraram o investidor perfeito, perceberam tarde demais que estavam sentando na frente da própria ruína. A sala era exatamente como eu esperava. Vidro. Vista alta da cidade. Mesa longa. Tudo feito para impressionar. Cláudio chegou primeiro. Terno caro. Postura de alguém que ainda acredita que manda em tudo. Marta veio logo depois. Tensa, e mais tentando parecer confiante. Lucas entrou por último. Mais velho, e mais com o mesmo olhar de antes. Arrogância mal disfarçada. Antes da tempestade, eles conversavam baixo. Cláudio. Se esse investimento entrar, a gente resolve tudo. Marta. A gente precisa que dê certo. Lucas, relaxado na cadeira. Sempre deu. Cláudio olhou para ele. Dessa vez é diferente. Silêncio. Pela primeira vez, eles estavam com medo. À entrada, o assistente abriu a porta. O investidor chegou. Eu entrei. Sem pressa. Sem esforço. O som dos meus passos foi a única coisa na sala. E então, silêncio absoluto. Reconhecimento. Marta foi a primeira a reagir. A mão subiu devagar até a boca. Não. Lucas levantou da cadeira. Isso não faz sentido. Cláudio ficou imóvel. Olhando. Processando. Eu puxei a cadeira. Sentei. Calmo. Faz, sim. Controle total. Ninguém falou por alguns segundos. Eu organizei os papéis na mesa. E só então levantei o olhar. Vamos começar? Cláudio tentou recuperar o controle. Daniel, agente. Eu levantei a mão. Você vai falar quando eu terminar. A voz dele morreu ali. A verdade na mesa. Eu abri a pasta. Vocês estavam prestes a fechar um acordo milionário. Silencio. E continuei. Comigo. Marta começou a chorar. A gente não sabia. Eu cortei. Exatamente. Lucas, nervoso. Isso é algum tipo de jogo? Eu olhei direto para ele. Não.
Isso é consequência. Destruição psicológica. Cláudio tentou se levantar. A gente pode resolver isso. Eu bati levemente a mão na mesa. Não forte. Mas o suficiente. Ele parou. Eu me inclinei um pouco para frente. Você lembra de quando eu tinha 10 anos? O silêncio voltou. Marta chorava baixo. Lucas evitava olhar. Cláudio é travado. Eu continuei. Quando você decidiu que eu não servia mais? Um silêncio ensurdecedor ecoou na sala. Quando você pegou tudo e me jogou fora? Ninguém respondeu. O plano revelado. Eu empurrei os documentos na direção deles. Aqui está tudo. Cada transferência. Cada fraude. Cada centavo. Lucas folheava, tremendo. Isso não pode. Pode. Marta. Daniel, por favor. Eu olhei para ela. Frio. Eu também pedi. Ela desmoronou. O golpe final. Cláudio tentou uma última vez. O que você quer? Eu encostei na cadeira. Respirei fundo. E respondi. Nada. Porque isso já começou. Eles não entenderam na hora. Mas segundos depois, o telefone de Cláudio tocou. Ele atendeu. Ficou em silêncio. O rosto mudou. Como assim bloqueado? Marta recebeu mensagem. Lucas também. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Cláudio levantou. O que você fez? Eu fiquei sentado. Nada que vocês não tenham me ensinado. Marta gritando. A gente vai perder tudo. Eu levantei devagar. Arrumei o paletó. E disse. Não. Vocês já perderam. Saída. Eu caminhei até a porta. Sem olhar para trás. Mas antes de sair, parei por um segundo. E disse. Agora vocês entendem. E fui embora. Eles passaram anos construindo tudo. Em cima de uma mentira. E em poucos minutos, começaram a perder tudo. Mas aquilo ainda não era o fim. Era só o começo da queda. Eles não perderam tudo no dia da reunião. Perderam aos poucos, até não sobrar mais nada para salvar. A queda não foi instantânea. Foi pior. Foi lenta. Visível. Inevitável. O início do fim. Nos primeiros dias, eles ainda acreditavam que iam resolver. Cláudio ligou para advogados. Marta tentou contatos antigos. Lucas buscou atalhos. Mas agora, ninguém queria se associar. Porque quando a verdade começa a aparecer, reputação vale mais do que dinheiro. Colapso financeiro. As contas começaram a travar. Linhas de crédito cortadas. Investidores recuando. Parceiros sumindo. Empresas que antes funcionavam pararam. Funcionários começaram a sair. E com eles, informação. Exposição. O que era interno começou a vazar. Histórias antigas. Movimentações suspeitas. Negócios mal explicados. O nome deles começou a pesar. E ninguém queria carregar isso. Tentativas desesperadas. Meu telefone não parava. Primeiro, Marta. Voz quebrada. Daniel, por favor, a gente pode conversar? Eu não atendi. Depois, Lucas. Mais direto. Você já provou seu ponto. Para com isso. Eu ignorei. Até que Cláudio ligou. Eu atendi. Silêncio. E então, uma voz completamente diferente. A gente precisa falar. Não era ordem. Não era controle. Era medo. Eu respondi simples. Agora você precisa. Ele respirou fundo. A gente pode devolver. Eu cortei. Você não pode devolver o tempo. Silêncio.
E então? Eu desliguei, desmontando um por um. Com o passar das semanas, eles começaram a se virar uns contra os outros. Lucas culpava Cláudio. Foi você que fez isso tudo. Cláudio respondeu. Você aproveitou. Marta no meio, tentando segurar algo que já tinha acabado. A gente precisa se unir. Mas não existia mais a gente. Só consequências. Justiça. Os processos avançaram. Provas consolidadas. Decisões saindo. Parte do patrimônio foi tomada. Outra parte bloqueada. E o resto desapareceu junto com as tentativas deles de esconder. Agora, não era mais só dinheiro. Era histórico. Era registro. Era marca. O último encontro. Cláudio insistiu. E dessa vez, eu aceitei. Não por ele. Por mim. Nos encontramos em um lugar simples. Nada parecido com o que ele estava acostumado. Ele chegou antes. E quando me viu, não levantou. Não tinha mais postura para isso. Eu sentei. E esperei. Ele falou primeiro. Eu errei. Eu não respondi. Ele continuou. A gente podia ter feito diferente. Eu olhei para ele. Podia. Mas não fez. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez. Parecia pequeno. O que eu faço agora? Eu levantei. E disse. Agora você vive com isso. E fui embora. Contraste final. Em casa. Era outra vida. Laura me olhou naquela noite. Acabou. Eu pensei por um segundo. Sim. Ela se aproximou. E valeu a pena? Eu não respondi na hora. Só olhei pro meu filho, brincando no chão. E disse. Agora, eu sei que ninguém tira isso de mim. Final. Eles tinham tudo. E perderam. Eu não tinha nada. E construí. Mas no fim, não foi sobre dinheiro. Foi sobre escolha. E cada escolha cobra o preço. Mais cedo. Ou mais tarde. E você? Teria feito diferente? No fim, essa história mostra que toda escolha tem um preço. E ele sempre chega. Quem constrói algo sobre mentira pode até crescer, mas não sustenta. Já quem cai e decide se reconstruir, volta mais forte. E você, teria feito diferente? Se essa história te prendeu, fica com a gente. Tem mais 2 vídeos na tela esperando por você. Até a próxima.